Eu vou conversar agora com o ex-embaixador Rubens Barbosa, que é consultor de negócios, né, e consultor de várias entidades. Embaixador, boa tarde para o senhor. Muito obrigada por conversar conosco aqui no SBT News. A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é a respeito do tom do discurso do presidente eleito Lula na COP, se foi o tom adequado na sua avaliação. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu acho que foi o tom de mudança, entendeu? Foi um tom que era esperado lá no Egito. A viagem do presidente eleito foi simbólica, né? O Brasil, nesses últimos 4 anos, se omitiu das discussões sobre meio ambiente de maneira, dependendo da reunião, ostensiva, e agora o presidente Lula faz um discurso veemente, concreto, né? Não foi uma coisa apenas retórica, né? Eu acho que ele deu vários recados, fez cobranças, fez propostas. Eu acho que foi um discurso que recolocou a política externa do Brasil no caminho correto. O senhor falou, ressaltou, né? Ele deu vários recados. No seu entendimento, qual recado foi o mais importante? Olha, além das várias ideias, né, que ele propôs em relação ao meio ambiente, como a realização da COP30 no Brasil, ele mencionou a criação de um grupo sul-americano de mudança de clima, que eu achei importante, uma coisa nova. E mencionou também um aprofundamento nesse entendimento entre a Indonésia, o Congo e o Brasil. Além dessas sugestões de criação de novos órgãos, novas alianças, ele mencionou a questão da governança global. Eu achei importante isso, porque ele fez uma crítica ao sistema de governança global, especificamente nas Nações Unidas, né? Com a questão do Conselho de Segurança e a necessidade de modernizar o Conselho de Segurança, que ainda está baseado na estrutura de poder depois da guerra. Hoje há novos polos, novos países dinâmicos que poderiam integrar esse grupo seleto do Conselho de Segurança, que, aliás, o próprio presidente Biden já tinha mencionado. Eu acho que o presidente eleito é o segundo dirigente que se refere especificamente à importância dessa mudança na governança global. Em relação a esses pontos, eu vou dividir alguns dos assuntos que o senhor falou aí. Eu vou retomar, inclusive, a respeito do tom, para saber se era o que realmente a comunidade internacional esperava. Se faltou, por exemplo, anunciar algum compromisso com meta mais específica ou não. Era o que, neste momento em que ele nem assumiu o cargo ainda, era o que realmente a comunidade internacional precisava e esperava ouvir. Eu acho que sim, eu acho que a comunidade esperava ouvir um discurso afirmativo, como foi feito. Ele não tinha que mencionar nenhuma meta nova, porque esse já é um compromisso do governo brasileiro. Ele prometeu, recriar os órgãos controladores da preservação da floresta, prometeu também medidas fortes para coibir os ilícitos na Amazônia. Isso é que vai permitir que o Brasil alcance as metas, cumpra as metas que foram adiantadas na última reunião da COP, né, que tratou das metas do Acordo de Paris, né, das reduções de emissão de gás carbono. Isso já é compromisso do Brasil. Ele apenas mencionou como pretende fazer com que essas metas sejam viabilizadas. E ele faz essa cobrança muito enfática em relação à necessidade de apoio dos países ricos
para ajudar justamente na preservação ambiental aqui no Brasil. O senhor acredita que realmente essa comunidade internacional, os países ricos, a gente já viu sinalização, por exemplo, da Noruega, da Alemanha, mas o senhor acredita que essa comunidade internacional pode expandir, de fato, com essa mudança de governo, mais recursos para essa agenda climática brasileira? Olha, a comunidade internacional e os países desenvolvidos estão passando por um momento muito difícil. A guerra na Ucrânia, as tensões entre a China e os Estados Unidos, isso tem afetado, né, o comportamento da economia global e da economia de cada um dos países. Nesse momento, recursos adicionais são escassos, né? O pronunciamento do Biden, do John Kerry e de outros líderes ocidentais não deixou margem à dúvida de que esses recursos são difíceis nesse momento, mas eu acho que países como o Brasil, que têm uma liderança ou voltam a ter uma liderança na área ambiental, têm que insistir nisso, porque há um compromisso desses países, né? Os países em desenvolvimento, como o Brasil, como a Indonésia, como outros países, estão sendo cobrados, né, por medidas para preservar a floresta. Isso tudo bem, tem que ser cobrado. Agora, nós temos que cobrar as promessas que os países desenvolvidos fizeram na questão dos financiamentos. Essa reunião que está havendo aí no Egito, um dos itens principais era a questão do financiamento para a África. O que está sendo feito para isso? Muito pouca coisa, entendeu? Então, eu acho que foi importante essa cobrança do presidente também. E o Brasil agora vai passar a ser, de novo, um dos líderes, um dos protagonistas nessas discussões ambientais. Em relação à COP na Amazônia, que foi outro ponto que o senhor também destacou, o que é que isso traria, de fato, de benefício para o Brasil projetar essa COP em 2025 aqui no país? Isso é muito simbólico, né? No começo do governo atual, a COP ia se realizar aqui no Brasil, e o Brasil cancelou a reunião da COP. Então, aqui também o presidente eleito marca uma posição diferente do governo atual. E é um oferecimento simbólico, não é? Porque como a Amazônia está no foco das preocupações globais do tema do meio ambiente e da mudança do clima, oferecer a realização da COP no Brasil, na Amazônia, é um gesto muito forte, muito poderoso, e certamente eu acho que vai ser aceito pelas Nações Unidas, e nós vamos ter a COP30 aqui no Brasil. Em relação ainda a um outro apelo que o presidente eleito fez, que eu queria também uma avaliação do senhor, que é um apelo que ele faz por uma aliança global, por um empenho global em relação ao enfrentamento da fome. Esse tipo de fórum é o fórum adequado, este momento que o mundo enfrenta, né? Ele até fala dos tempos difíceis que o mundo vem enfrentando. Era realmente já o momento, o local adequado para fazer essa cobrança para o enfrentamento da fome no mundo inteiro? Olha, vários que se pronunciaram lá na COP mencionaram o impacto sobre as populações, sobre a segurança alimentar por causa das mudanças de clima. Eu acho que foi também aí uma proposta adequada feita pelo presidente, porque outros já tinham falado desse problema, do impacto sobre a segurança alimentar, da mudança de clima, da deterioração das condições climáticas em todo o mundo. Então, eu acho que está ligado ao tema geral da conferência e aos diversos pronunciamentos que foram feitos antes. Há um outro aspecto também importante, que tudo isso que nós estamos falando influi, que é a política externa. Com esse pronunciamento do presidente, tratando de temas tão importantes, ele colocou o meio ambiente no centro da política externa. Isso é muito importante, porque isso vai fazer com que a credibilidade do país, a imagem do Brasil fora, se reverta rapidamente. E com essas promessas de fortalecimento dos organismos internos e cumprimento das metas, isso vai favorecer, inclusive, os investimentos e o apoio financeiro
para o Brasil, com ajuda, né, ao governo brasileiro na realização de todas essas metas internas que ele mencionou. Eu acho essa questão de colocar o meio ambiente no centro da política externa é também muito importante. Traz um protagonismo, de fato, de novo para o Brasil em relação a essa agenda, né, embaixador? Claro, o Brasil volta a ser protagonista. Você se lembra que na década de 80 nós tivemos o mesmo problema que nós estamos tendo agora. Havia problemas com os índios e os Yanomamis, havia problemas de desmatamento, de queimadas, e levou a mais de uma década para o Brasil se recuperar, ocorrendo isso somente depois da cúpula do clima que se realizou no Rio, né, com os presidentes do ECO, o Rio 92. De 92 até 18, o Brasil foi um protagonista nas negociações internacionais. Agora, com esse discurso do presidente eleito, o Brasil volta a ter o protagonismo que é necessário para essa reconfiguração da presença do Brasil no mundo e da recuperação da sua credibilidade. O Observatório do Clima diz que sim, por exemplo, em relação ao protagonismo, fica evidente essa presença, né, de Lula trazendo esse protagonismo para o Brasil, mas que só a presença dele e o discurso, isso não vai ser suficiente, que vai ser preciso revogar o que foi feito, por exemplo, em relação a decretos e portarias durante esta gestão do atual governo, Bolsonaro, para que haja um respeito maior na comunidade, essa retomada de respeito na comunidade internacional. O senhor concorda com esse ponto de vista? Eu já falei isso, eu acho que precisa apresentar resultados, né? Não basta retórica. Há medidas que o presidente eleito mencionou no discurso que precisam ser tomadas. Ele disse que até 2030 vai haver desmatamento zero na Amazônia, né? Então, isso nós temos que ver como vai evoluir. Nós estamos em 2022, temos aí 8 anos pela frente, e ele tem 4 anos de mandato. Então, nesses 4 anos, resultados concretos, a partir do próximo ano, a partir de 23, tem que começar a ser apresentados, né? Eu acho que isso aí é fundamental para a recuperação da credibilidade do Brasil no exterior. No caso, eu falo para além da expectativa sobre os resultados, né, para provar realmente o que foi feito, eles falam muito em relação à revogação do que foi feito nessa atual gestão, porque eles sempre fazem aquela menção daquele momento em que se falou deixar a boiada passar, então isso ficou realmente marcado na atual gestão. Então, a referência que eu estava fazendo era mais especificamente em relação à necessidade de mudança na legislação atual, para poder dar um recado também para a comunidade internacional. É isso que eu estou dizendo, né? Ao prometer essas medidas, ele está implicitamente dizendo que muita coisa vai ser revogada, entendeu? Não precisou dizer que vai revogar. Está implícito em tudo que ele falou que muitas coisas vão ser revogadas. Tem projetos de lei no Congresso que vão ser reavaliados, entendeu? Não vão ser aprovados, porque vão contra essa ideia do controle dos ilícitos na Amazônia, né? Legalizariam uma boa parte daquilo que vai ter que ser coibido. Então, eu acho que está implícito na fala dele a revogação de legislações, modificações da estrutura dos órgãos, recursos para a Amazônia. Embaixador, só para concluir, o senhor também abordou no início, entre os destaques dos recados ali de Lula, as mensagens dele sobre o Conselho de Segurança da ONU, defendendo, né, essa reformulação, renovação, acabando inclusive aquele poder de veto limitado que existe hoje, dando espaço para mais países no Conselho Permanente. É um tema recorrente do presidente eleito Lula, e já era assim durante a gestão dele, foi assim também na gestão de Dilma. Explica para a gente por que esse é um tema tão relevante para o Brasil. Porque o Brasil tem pretensões, junto com a Índia, com a Alemanha, com o Japão, de entrar para o Conselho de Segurança
como membro permanente. O Brasil hoje é membro temporário do Conselho de Segurança. Desde 2005, quando houve o aniversário da fundação das Nações Unidas, que esse assunto vem sendo discutido, mas nunca o assunto teve o apoio explícito dos Estados Unidos e dos outros países, porque há resistências regionais para cada um dos 4 países que eu mencionei, entendeu? Então, os Estados Unidos nunca quiseram entrar nessa questão. Agora, o pronunciamento do presidente Biden nas Nações Unidas, agora em setembro, ele mudou de posição, dizendo que era favorável a uma reavaliação dos membros do Conselho de Segurança, inclusive dos membros permanentes, e mencionou a questão regional de um membro, inclusive, da América Latina. Então, o Brasil é um candidato já há muitos anos para isso. E agora, voltando com esse protagonismo todo no cenário internacional, as chances do Brasil, junto com o Japão, com a Índia e com a Alemanha, passarem a integrar o Conselho de Segurança. Mas isso ainda é uma longa negociação, eu acho que não vai ser rápido nem para curto prazo, e também essa questão do direito de veto também é outro problema que vai ter que ser discutido com calma com os 5 membros atuais permanentes do Conselho de Segurança. Então, é um assunto muito delicado, ainda que vai demorar algum tempo para ser resolvido. Embaixador Rubens Barbosa, muito obrigada, viu, por conversar com a gente aqui sobre esses temas tão relevantes. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, muito obrigado.